O vídeo de hoje é para a gente aprender a ajustar o articulador semiajustável para que a gente possa usá-lo na disciplina ou no atendimento de qualquer paciente. Eu primeiro vou apresentar as peças que o articulador semiajustável ele é composto. Ele é composto pelo ramo inferior do asa, que possui esses côndilos, né? Que geralmente a gente, hoje em dia, já deixa na distância padronizada, que é a distância intercondilar média. A gente tem o ramo superior do articulador, que é esse aqui, onde a gente tem uma série de ajustes que a gente vai ter que fazer, mexendo nessa cavidade. Isso aqui é como se fosse a cavidade articular, né, do nosso paciente, do crânio do paciente. E a gente aperta aqui, tá? E a gente tem esses parafusos aqui de trás, que o objetivo deles é mexer com a cavidade articular para fora ou para dentro. Então, essa roldana aqui, primeiro ela serve para que a gente possa fazer, eu vou fazer aqui, olha, ó, tô manuseando a roldana e vocês estão vendo quanto que essas distâncias, as cavidades articulares foram para dentro, né? E agora eu vou mexer ela no sentido contrário, para vocês verem como essa cavidade articular veio para fora. Vocês veem que apareceu uma linhazinha ali, essa linha indica mais ou menos ali a distância intercondilar média, então é mais ou menos aqui que a gente vai ficar. A gente só vai ter certeza no final, quando a gente posicionar o ramo superior em cima aqui do ramo superior, tá? E a gente vai olhar isso de cabeça para baixo, vou mostrar isso para vocês, e ajustar finamente a roldana e fixar posteriormente com esses parafusos. Esses dois parafusos, eles têm duas funções. Eles fixam a roldana, consequentemente fixam e estabilizam a distância intercondilar média, e eles também estabilizam aqui o ângulo alfa, o ângulo do guia posterior. O próximo componente é essa mesa incisal, tá? Vocês vão ver também onde é que ela é colocada. O pino incisal, que a gente sempre vai colocá-lo ajustado nessa linha cheia aqui, olha, que representa o 0, fazendo com que o ramo superior esteja sempre paralelo ao solo. E a gente tem aqui as bolachas ou placas de montagem e seus respectivos parafusos. Notem que o parafuso que prende a placa no ramo superior, ele é menor em altura comparado com o parafuso que prende a placa no ramo inferior, que é maior. Então, observem se todos esses componentes estão presentes no seu articulador. Então, como é que a gente começa? Vamos começar colocando o pino incisal aqui no 0. Então, a gente tem que afrouxar o parafuso, inserir aqui o pino e nivelá-lo nessa linha cheia do pino. Vamos colocar a mesa incisal, a gente prende ela aqui. E como é que a gente sabe se ela está na posição certa? O pino incisal tem que estar exatamente centralizado no meio dela. Então, está no meio, está correto. A gente já pode posicionar as placas de montagem. Então, lembrem-se que a parte mais larga da placa fica voltada para a parte posterior, tá? E a parte mais fininha para a anterior. E aí eu viro e prendo aqui. Faço o ajuste. E essa placa de montagem agora está firmemente, olha, fixada. Não usem placas de montagem que não sejam compatíveis com o articulador de vocês, porque geralmente ela não adapta bem. Como essa aqui está bem adaptada, a gente vê que ela está bem encostadinha aqui no ramo superior do asa, e pode acabar dando algum problema na sua montagem.
Vamos fixar a placa agora. Placa de montagem do ramo inferior. Novamente verificando se ela está bem adaptada, ou seja, bem encostada aqui no ramo inferior do asa. Distância intercondylar média, caso os seus côndilos articulares não estejam no buraquinho do meio, vocês devem usar, né, a chavinha que vem no asa e colocá-lo aqui no meio, mas a maioria já está. E agora vem a parte um pouquinho mais complicada, que são os ajustes dos ângulos, tá? O que a gente vai fazer? Então vamos lá, não basta a gente vir aqui e regular o ângulo Bennett em 15 e o ângulo alfa em 30. A gente tem que se preocupar, a gente faz esse ajuste fino, não aperta demais aqui, porque a gente vai ter que se preocupar agora em olhar o articulador de cabeça para baixo, para a gente se verificar como é que estão os côndilos em relação às paredes da cavidade articular. Então, a gente tem aqui o ângulo 15 e, novamente, Bennett 15 e o ângulo do guia posterior, o ângulo alfa, em 30. Percebam que eu não apertei demais isso aqui, porque como eu falei no início do vídeo, esses parafusos posteriores, eles servem para fixar o ângulo alfa em 30, mas também, vamos olhar agora de cabeça para baixo esse articulador. Serve também para a gente verificar se o côndilo está tocando. Olha aqui, vamos fixar, olhar bem para esse côndilo aqui. Vamos ver se ele está tocando nas 3 paredes. Vocês percebam que está balançando, a gente está tendo uma báscula, então não está legal. Então a gente vai mexer naquela roldana que eu falei. Olha como ela está levando, à medida que eu mexo na roldana, ela está levando toda a cavidade articular aqui do nosso articulador no sentido lateral, tá abrindo. Então, consequentemente, a tendência é que o côndilo toque na parede medial dessa cavidade articular. Então, estou ajustando, ó, à medida que eu vou ajustando, vocês veem que aquela distância, aquele balanço que no início estava bem grande, ele está cada vez menor. Cuidado para não apertar demais, você pode acabar deslocando o côndilo das outras paredes. Está quase bom. Então, aparentemente, está bom. Aí sim, é legal a gente virar, olhar em todos os ângulos. O côndilo ele tem que estar tocando na parede superior do articulador, tá? Que é essa aqui, na parede posterior, que é essa aqui, e na parede medial. São 3 paredes que o côndilo tem que estar tocando. A partir do momento que eu acho que está legal, eu volto aqui para o meu articulador, não vou mexer mais na roldana, e aí sim vou fixar. Tem que dar uma verificada novamente aqui, olha, que o ângulo alfa saiu de posição. Antes, eu falei, esse parafuso ele serve para 2 coisas, para o ajuste do ângulo alfa e para o ajuste da distância intercondylar. Então, a gente só fixa ele depois que a gente tiver feito esses 2 ajustes. Vamos repassar ângulo de Bennett 15 graus, ângulo de Bennett 15 graus. Ângulo de alfa, o ângulo do guia posterior, 30. E do outro lado, 30. Vamos ver agora se o côndilo está tocando em todas as paredes da cavidade articular. Eu vou mostrar, ó, ele não pode sair, desculpa. Ó, vou mostrar para vocês. Ele está tocando nas 3 paredes, tá vendo?
Quais são as três paredes? Repetindo, né? A gente tem o teto, que é a parede superior, a parede posterior e a parede medial ou interna. Se os dois cônjuges estiverem tocando nessas três paredes, como é que a gente vai ter certeza que está tudo bem? A gente faz, olha, a gente tenta fazer um pequeno movimento lateral. Eu estou segurando o ramo superior e, ao mesmo tempo, estou tentando fazer um movimento, olha, lateral com o ramo inferior. E vocês veem que o cônjuge, em momento nenhum, balançou e nem saiu de posição. Depois que a gente fizer todos esses ajustes, o articulador está pronto para a gente iniciar a montagem.